O vídeo já vai começar, mas antes eu queria te pedir um favor. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações e receber mais vídeos. Dá o seu joinha, compartilha, comenta. Assim você vai me ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Estamos no capítulo 20 do livro de Números. Avançamos. O último vídeo a gente viu a vara de Arão florescendo, onde Deus deixou claro para a congregação que Arão era o escolhido de Israel. Hoje nós vamos avançar não só para o capítulo 20, como 40 anos. Sim, o capítulo 20 do livro de Números, ele nos leva a 40 anos depois da caminhada do povo de Israel pelo deserto. Agora eles estão novamente acampados em Cades Barneia, na fronteira com Canaã, e aquela geração do deserto passou. Os filhos com menos de 20 anos hoje estão mais ou menos ali na casa dos 40 a 55, 58 anos. E Moisés e Arão estão idosos. Perdão. Eles já estão com uma certa idade. Miriam já havia falecido. E naquele momento em que eles estão acampados na fronteira com a terra prometida, uma nova murmuração se levanta em Israel. O povo, como seus pais, começaram a murmurar pela falta de água. Eles começaram a lamentar que não tinham o que beber, saudades do Egito, nós vamos morrer. E o que Moisés e Arão fazem? Levam esse queixume para Deus na tenda da congregação. E Deus dá uma orientação muito específica. Leve o povo ao local tal, e lá vai ter a rocha tal, e vocês vão falar com a rocha, e eu vou fazer com que essa rocha dê água em abundância para toda a congregação. E foi isso que Moisés fez. Ele levou o povo para esse lugar. Só que diz a Bíblia lá no versículo 10, que Moisés se dirige ao povo de uma forma interessante. Ele fala: agora escutem, rebeldes. Será que teremos que fazer com que saia água desta rocha para vocês? Eu estou na versão NAA. Se eu tivesse que traduzir essa frase, eu falaria: vocês são rebeldes. Vocês estão me tirando a paciência. Agora eu vou ter que, de novo, tomar uma providência para essa água, para essa rocha, jorrar água para vocês. E ele, ao invés de falar com a rocha, ele pega o cajado e dá com toda a força na pedra. Deus faz sair água da rocha, mas isso teve um preço. Houve uma consequência. O Senhor chama Arão e Moisés e fala: olha, vocês não me santificaram diante do povo, ou seja, vocês não me representaram como eu disse que vocês tinham que me representar diante do povo neste episódio. E por conta disso, tristemente, Moisés e Arão não iriam mais entrar na terra prometida. E o que eu e você, crentes da Nova Aliança, temos para aprender com essa passagem? Primeira coisa que eu queria falar com vocês: a fé e a obediência caminham juntas. Obedecer não é uma opção. Não era para Moisés e não é para mim e para você. Deus não só mandou Moisés ir lá e providenciar a água, mas Deus disse como ele tinha que fazer isso. Muitas vezes a obediência engloba todo o processo, não só a parte final. Não é porque eu tenho que resolver uma situação que muitas vezes Deus diz: olha, você vai resolver desta forma, e eu resolvo fazer da minha cabeça, até resolvo, mas não foi como Deus pediu. Nós, como crentes, não temos opção. A gente crê e obedece, crê e obedece, crê e obedece. Foi o que Moisés não fez. Ele creu, mas chegou lá na hora, ele não fez como Deus havia falado. Outra coisa que eu queria abordar com vocês é que Moisés, quando fala o que falou, é como se ele trouxesse para si a responsabilidade plena de cuidar daquele povo.
Ele fala, eu mais uma vez vou ter que dar água para vocês. Não, não era ele que ia ter que dar água para o povo. Era Deus. A Bíblia diz, gente, que nós somos cooperadores do Senhor. Não somos nós que determinamos e tomamos as direções e as decisões e as escolhas sobre como, quando, onde fazer as coisas. E até se Deus nos dá essa liberdade, a gente precisa, antes de decidir as coisas que envolvem a nossa vida, o ministério, a gente precisa levar tudo em oração a Deus. Moisés, naquele momento, ele puxou para si, como se ele fosse o responsável por aquilo tudo. Mas não, ele era apenas um instrumento na mão de Deus. Quando Deus diz para ele, você não me santificou, você não está me representando bem, ou seja, você não se colocou no seu lugar e fez aquilo que eu pedi. Você tomou a minha frente e resolveu fazer da forma como você achou melhor. Eu honrei a minha palavra e dei água para esse povo, mas você me desobedeceu. Então eu e você, que somos cristãos, que seguimos Jesus Cristo, pertencemos à nova aliança, a gente precisa compreender que somos cooperadores do Senhor. Essa obra é dele. Nós somos apenas aquelas pessoas que vão e fazem o que ele nos pede, porque o resultado final é dele. O próprio livro de Atos diz que os apóstolos iam pregando o evangelho e ele ia acrescentando as pessoas. Então, nosso papel é cooperar com o Espírito Santo. A gente precisa aprender a enxergar qual é o nosso quadrado. Eu falo isso em amor. Não falo isso para gerar uma tristeza ou uma indignação. E realmente nós apenas estamos aqui para ajudar nessa seara. Jesus falou, né? Orem para que venham mais trabalhadores, porque a seara é grande. Nós somos trabalhadores, gente. E eu queria encerrar falando o seguinte para você. A nós, portanto, só nos cabe obedecer em amor. A fé é um ato de obediência e tudo o que é feito sem fé é pecado. A Bíblia fala sobre isso. E a gente deve lembrar de Abraão. Abraão, ele foi conhecido como pai da fé, porque ele obedeceu de modo irrestrito. A obediência dele foi uma obediência extrema. Abraão foi o pai da fé porque ele não questionou nada. Sai da sua parentela, ele saiu. Leva Isaac para sacrifício, ele levou. Abraão foi de uma obediência escandalosa. E por isso ele é conhecido hoje sim, com relação à fé, como o pai dos que creem, eu e você. Que eu e você possamos compreender que servir ao Senhor, cooperar com o Senhor, andar com Cristo é um ato de fé. E a fé é um ato de obediência. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima.